Olá, professor Elcio. Meu nome é Paulo César Leira da Conceição, aluno de Engenharia de Software 3 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Do meu grupo composto por Paulo César, Samuel, Ailon, Henrique, Renan e Thiago. Eu, Paulo César, fiquei responsável por falar sobre a teoria do G-Mater, a qual eu vou falar agora e explicar para quem estiver assistindo este vídeo. Então, vamos lá. Teoria do G-Meter, vou explicar para vocês. Agora, o que é o Gmeter? O Gmeter, ou a parte Gmeter, ele é uma ferramenta open source criada para teste de desempenho, carga, estresse e funcionais em nível de protocolo, principalmente sistemas web. Ele não testa a interface gráfica, ele envia requisições diretamente para o servidor, seja o servidor HTTP, HTTPS, TCP, etc. É amplamente usado para medir tempo de resposta, identificar gargalos e avaliar a estabilidade de aplicações. Ou seja, o Gmeter ele vai ser necessário para fazer teste de desempenho. Ele não vai testar a interface gráfica, mas ele vai ficar ali, principalmente na questão das requisições para o servidor. É isso que o Demeter ele é mais utilizado. Agora, para o que o Demeter é usado? Ele vai permitir que simular vários usuários virtuais. Com isso, você consegue medir o tempo de resposta, taxa de erros, throughput, que são as requisições por segundo, consumo do servidor e limites de performance. Então, o Demeter proporcionando a utilização de vários usuários ao mesmo tempo, você consegue ali testar várias situações que ocorrem ali naquele software. E também com isso, ele vai ajudar, ele vai ser usado também para os dados que você vai ser usado para ver os dados que ajudam os desenvolvedores a descobrir. Quando o sistema começa a ficar lento, a gente vai descobrir que número de usuários faz com que o sistema ele comece a engargalar. Quando ele falha sobre carga, quando a carga está muito grande. E se o servidor aguenta o número esperado de usuários. Ver se aquilo que é esperado realmente é suprido. Então o Gmeter ele é muito bom, é muito necessário para isto. Como o Gmeter funciona agora, Paulo César? O Demeter ele funciona como um inversor de carga. Ele cria usuários virtuais, threads, que enviam requisições ao servidor simultaneamente, igual a gente viu ali na primeira página. Cada usuário executa um conjunto de ações, teste, como enviar um GET para uma API, fazer um post para um JSON, acessar uma página, repetir operações por um tempo determinado. Aqui do lado a gente tem aqui uma forma de como seria a estrutura do Demeter. Um teste plan, thread groups, samplers, timers e config elements. Agora, quais os principais componentes do Demeter? Primeiro, test plan é o projeto do teste, define tudo que será testado. Ou seja, com o thread group, como eu disse anteriormente, que são os grupos de usuários. Como eu já disse anteriormente, quantidade de usuários virtuais, os threads, o tempo de ramp, que é o tempo de carregamento de carga, número de repetições do teste. Exemplo, 100 usuários entrando ao longo de 20 segundos. É o tempo que ele máximo de usuários que o sistema aguenta até ele ficar até sobrecarregar. Samplers, ações executadas pelos usuários. Indicamos qual requisição o Demeter deve enviar. Por exemplo, HTTP request com GET post, TCP request, JDCB request, banco de dados, WebSocket request. Então ali o sampler ele vai verificar quais as requisições que o usuário vai necessitar. E também a gente tem os listeners, que basicamente servem para visualizar os resultados. Exemplos, gráfico de resultados, tabela de resultados, um sumário de erros, uma árvore de requisições. Continuando, tem o timers, controlam as pausas entre as requisições para simular um usuário real. Então isso vai permitir ali você verificar como seria o próprio usuário utilizando o sistema. É claro que é sempre bom ter um usuário realmente usando para saber como é que é, né? Mas aqui a gente já adianta esse processo que o usuário iria passar. Config Elements permite configurar URLs, variáveis, dados e cabeçalhos. Assertions validam se a resposta está correta. Por exemplo, a validação precisa ter o código 200, então ele verifica ali se a resposta que está pedindo realmente está correta. Tipo de testes que o Zoomater faz. Teste de carga. Ele vai simular vários usuários que
utilizando o sistema ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente. Ele utiliza isso como objetivo de verificar se o sistema comporta uma carga de usuários já esperada. Teste de stress, ele aumenta a carga além do normal até o sistema falhar. O objetivo é descobrir o limite máximo do servidor. Então ele vai forçar ali o sistema ao máximo que ele der para verificar se o sistema, aonde que o sistema aguenta, até onde ele vai, até onde ele fica o máximo de estressado, né? Por isso que o nome é teste de stress. E teste de endurance, que é o teste de resistência. Ele executa requisições por um longo tempo. Ele faz isso com o objetivo de identificar problemas como queda de performance, memória vazando, estabilidade ao longo do tempo. Teste de pico também aplica uma carga muito alta de forma repetida, esse com o objetivo de avaliar comportamentos de picos inesperados. Como o sistema vai agir no momento que tem um pico do nada, que está ali fora do cronograma. Teste de API com funcionais em nível de protocolo. O Jmeter pode validar se um endpoint retorna código HTTP correto, JSON esperado, conteúdo específico. Mas ele não vai testar a interface gráfica, porque isso não renderiza no navegador do Jmeter, ele não vai suportar isso. Agora, por que você deve utilizar o Jmeter? Né? Por que usar o Jmeter? O Jmeter ele é necessário e muito bom para você utilizar porque ele é gratuito e open source, então você não vai ter custo para utilizá-lo. Muito leve para gerar uma grande carga, então ele não vai ali pesar no seu computador. Altamente configurável, ou seja, bastante intuitivo, extensível via plugins, então você pode aplicar extensões caso você deseje, compatível com C e CD, e é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para teste de performance. Então, ele já tem um histórico, ele já tem uma boa reputação de Meter. Agora, quais as limitações do Jmeter? Ele é muito bom, a gente acabou de verificar aqui. Porém, até onde ele chega, onde ele se barra, onde que ele não consegue ir além. Bom, as limitações do Jmeter, ele não vai testar a interface gráfica, como eu disse anteriormente, porque justamente ele não renderiza. Ele pode consumir muita memória quando muitos listers gráficos estão ativados. Como eu disse, ele não renderiza muito bem questão gráfica, e quando você tem muitos listers gráficos, você acaba puxando mais ali do Jmeter. Ele não é tão moderno quanto ferramentas como o QS ou Low Cost, então já está um pouquinho mais desfasado, e a interface gráfica não é muito intuitiva para iniciantes. Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado comigo, gostado aqui da minha parte. E agora eu deixo a próxima parte com o meu colega de grupo. Muito obrigado, professor. Continue no vídeo. Obrigado.